Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de física. Nessa nossa aula, eu vou falar sobre algumas questões relacionadas à força de atrito, que foi um conteúdo que nós vimos na aula passada, tá? Então, nós vamos comentar alguns tópicos mais importantes sobre a força de atrito, tá? Então, se ligue aí nas questões. Primeira questão: o que influencia na força de atrito? A área da superfície de atrito, peso do objeto, trajetória do objeto, deslocamento do objeto. Então, essa questão, ela fala no que vai influenciar, né, dentre as alternativas, na força de atrito. Então, vamos lá. Vamos começar com um exemplo. Imagine que você tenha 1 metro quadrado de isopor e 1 metro quadrado de uma barra de ferro, uma chapa de ferro, tá? Imagine os dois. Então, quais são as características desses dois? A gente tem que 1 metro quadrado de isopor é bem leve, né? A massa é bem menor comparada com 1 metro quadrado de uma chapa de ferro, né? Então, as massas são diferentes. Então, você vai ver que para você colocar em movimento o isopor é muito mais fácil do que para você colocar em movimento a chapa de ferro, né? A força que você tem que exercer na chapa de ferro tem que ser muito maior do que a força que você tem que exercer sobre o isopor, né? 1 metro quadrado de isopor. Então, daí você observa o quê? Você já sabe que força de atrito significa força de resistência ao movimento. Então, para a chapa de ferro, você vai ter que aplicar uma força muito maior, porque a força de resistência ao movimento dessa chapa também vai ser muito maior, né? Então, você precisa aplicar uma força maior em relação ao isopor, que tem uma massa menor, tem um peso menor, então ele está mais leve, e aí a força de resistência para o movimento vai ser menor. Então, o que vai influenciar aí não vai ser a área de contato, né? Porque nós temos dois objetos aí com a mesma área de contato, né? 1 metro quadrado de contato com o solo e tem a mesma área, mas essa área aí não vai influenciar em nada. O que vai influenciar, você vai observar que vai ser o peso desses corpos aí que vai influenciar, vai ser a massa deles que vai influenciar na força de atrito, né? No valor, no tamanho da força de atrito. A trajetória não influencia, independentemente de que trajetória você coloque o seu objeto em movimento circular ou retilíneo, a força de atrito não vai mudar. E o deslocamento também não, né? Que é a variação da posição inicial e posição final. Então, o que vai influenciar na força de atrito é o peso, tá? Segunda questão: a força de atrito é maior quando se usam lubrificantes, as superfícies são ásperas, se usam rolamentos, as superfícies são polidas. Então, a gente observa que a força de atrito vai ser grande quando as superfícies elas são ásperas, as superfícies de contato, né? Então, seria a letra B. Quanto mais áspera for as superfícies de contato, maior vai ser a força de atrito. Terceira questão: desligando o motor de um automóvel que se move numa estrada plana e horizontal, este para após percorrer um certo intervalo de tempo. O fato de ele parar é devido, lógico que ele vai parar devido à força de atrito, né? Letra A, ele diz a inércia. Letra B, as forças de atrito. Letra C, a força resultante ser nula. Letra D, ao peso do automóvel. Então, é a letra B que vai provocar aí com que esse automóvel, né, ele pare. Quarta questão: qual a diferença entre força de atrito estático e força de atrito dinâmico? Essa questão, ela quer saber sobre a diferença aí, né, entre a força de atrito estático e a força de atrito dinâmico. O nome estático já fala, que é uma força de atrito, uma força de resistência a um movimento quando o corpo está parado, está estático, tá? Força de atrito dinâmico é uma força de resistência quando o objeto está em movimento, dinâmico, movimento, que também é conhecido como cinético. Então, a diferença básica é essa: força de atrito estático é uma força de resistência ao movimento quando o corpo está parado, em repouso, e força de atrito dinâmica é quando o corpo está em movimento, tá? Então, sempre quando o corpo está se movimentando, existe uma força de atrito ali, oposta àquele movimento, que vai influenciar com que ele pare em um determinado tempo,
né? No nosso dia a dia, nós observamos que os corpos, eles param, eles se movimentam. Sozinho ali, você aplica uma força, ele se movimenta, até um certo momento ele para. Então, ele parou por quê? Porque existia uma força de resistência ao movimento que faz com que esse corpo vá desacelerando, né? Conforme o tempo vai passando, até a velocidade dele ser zero. Tá? Então, a diferença básica é essa. Quinta questão. Qual a variação da força de atrito estático e da força de atrito dinâmico em relação à força aplicada no corpo? Essa questão, ele quer saber qual é a variação da força de atrito estático em relação à força que é aplicada sobre o corpo e a força de atrito dinâmico em relação à força que é aplicada sobre o corpo em movimento. Tá? Então, a força de atrito estático, ela varia de 0 até igual ao valor da força que é aplicada sobre um corpo que está na iminência de se movimentar. Então, imagine que você tem uma mesa na sua casa e você quer colocar ela em movimento. Então, você começa aplicando uma força nessa mesa. Essa força vai variando de 0, que é o início que você está colocando aplicando a força sobre a mesa, vai de 0 até chegar um momento que você vai aumentando a força e que a sua força vai ser igual à força de atrito estático máxima. E aí, quando passar do valor dessa força de atrito máximo, a mesa começa a se movimentar. Então, a força de atrito estático, em relação à força de atrito que é aplicada sobre o corpo para colocar ele em movimento, vai de 0 até igual ao valor dessa força que vai ser aplicada no corpo. Já em relação à força de atrito dinâmico, eu tenho que o corpo, ele já está em movimento, né? A mesa já vai estar em movimento. Então, a força de atrito ali, dinâmico, ela vai ser menor do que a força que está sendo aplicada sobre a mesa, no caso. Porque o corpo, ele já saiu ali da sua posição de repouso. E aí, ele começa a se movimentar. E é um movimento que tem uma força aplicada e a força de resistência, ela não é tão grande, né? É uma força pequena em relação à força que está sendo aplicada. Então, daí a gente conclui também que a força de atrito estático é maior do que a força de atrito dinâmico. Sexta questão. Por que a força de atrito é considerada maléfica? Por que a força de atrito ela é considerada maléfica, né? Ela é considerada maléfica, gente, porque ela sempre vai estar ali atuando no desgaste de materiais que estão em contatos. Por exemplo, o movimento de rodanas que tem no motor do carro, aquelas engrenagens. Então, aquelas engrenagens, para se movimentarem ali, elas entram em contato uma com a outra. E aí, se não tiver uma lubrificação, que é para diminuir o contato entre elas, porque se tem contato, tem força de atrito. Então, se não tiver um lubrificante para diminuir essa força de atrito aí, de contato, vai acontecer um desgaste, tá? Um desgaste. E aí, com esse desgaste, eu tenho prejuízo, né? Porque eu vou ter que comprar novas peças, eu tenho que fazer um investimento. Então, isso é um ponto negativo. A gente também tem a questão do desgaste do solo do nosso sapato, né? Quando caminhamos, tem a força de atrito do solo do sapato com o solo. E aí, como essa força de atrito ela é constante, né? E precisamos dessa força de atrito para nos movimentar, há o acontecimento aí do desgaste do solado do sapato, tá? Então, seria um ponto aí negativo. Outra é a questão do aquecimento de materiais elétricos, né? De objetos elétricos, tá? Tem objetos elétricos que esquentam bastante, por exemplo, tem TVs mais antigas, aquelas de tubo, elas esquentam bastante, significando que a energia elétrica ali foi desperdiçada em energia térmica. E com esse desperdício aí eu tenho tem um aumento no consumo da energia, né? E por que tem esse aumento de energia térmica? Porque com o movimento aí das cargas elétricas, elas se chocam umas com as outras e com isso faz com que aumente, aí eu tenho uma força de atrito entre elas e essa força de atrito há um aumento aí da temperatura, que é um ponto negativo, tá? E a nossa aula é essa. Estudem,
tá? Leiam o livro texto, pesquisem e até mais.